Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu me chamo Logan e hoje a gente vai estar dando continuidade sobre a história da Idade Moderna, sendo mais específico na parte da Reforma Protestante, que foi um movimento muito transformador para aquela época. Neste vídeo, nós estaremos explorando um dos momentos mais significativos na história da Igreja Cristã e como ele moldou a religião e a sociedade. A Reforma Protestante foi um movimento que varreu a Europa no século XVI, desafiando as práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana. Vamos descobrir como Lutero e outros reformadores lideraram essa revolução religiosa. Para entender a Reforma Protestante, é essencial conhecer o contexto histórico da época. No início do século XVI, a Europa estava passando por profundas mudanças sociais, políticas e culturais. A Igreja Católica enfrentava sérios problemas, incluindo a corrupção de líderes religiosos e vendas de indulgências que prometiam perdão dos pecados em troca de dinheiro. Isso levou à insatisfação de muitos fiéis. Então, ou seja, a gente tinha um período conturbado naquela época, e isso foi gerando uma espécie de insatisfação daqueles que seguiam a fé católica, a Igreja Católica. Foi aí então que surgiu o Martin Lutero, que não foi o primeiro a ser contra os dogmas da Igreja Católica, mas foi o que teve mais sucesso na época, o que conseguiu movimentar e conseguiu impactar mais a sociedade como um todo. Martin Lutero, ele era um monge alemão que desempenhou um papel central na reforma em 1517. Ele afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, criticando a venda de indulgências. Lembra que eu falei que a questão de indulgências eram a venda de perdão pelos seus pecados. Então, isso incomodava muito o Lutero e ele fez as 95 teses e pregou na porta da igreja de Wittenberg, criticando essas indulgências. Isso desencadeou uma série de eventos que levaram à disseminação das ideias reformistas. Então, essas 95 teses foram um pontapé para poder estar dando início à Reforma Protestante. Então, agora que a gente entendeu o contexto em que se passava a Reforma Protestante, descobrimos também quem foi um dos principais nomes que deu início à Reforma Protestante, agora estaremos dando uma breve olhada sobre os princípios da Reforma Protestante. Primeiro, solo fide, somente a fé. Então, é um princípio que argumentava que a salvação vinha apenas pela fé em Cristo. Simples. Tinha também a sola escritura, que sustentava que a Bíblia era a única autoridade religiosa, não a tradição da igreja. A solo gratia, que enfatizava que a graça de Deus era o meio de salvação, não os méritos humanos. A gente tinha também a solo deo gloria, que seria glória somente a Deus. Então, esses princípios surgiu meio como uma forma de descentralizar o poder da igreja, enfraquecendo o poder da igreja católica, é óbvio. Após as 95 teses de Lutero ser criada, foram surgindo ao longo da Europa outros reformadores que também simpatizavam com as teses de Lutero.
Entre elas, a gente tinha o João Calvino, criador do calvinismo. A principal diferença entre o calvinismo e o luteranismo seria que o Lutero, na época, ele era apoiado por nobres. Já o calvinismo, ele era apoiado por burgueses. Então, essas duas religiões reformistas vão se voltar para essas duas classes sociais. É isso, gente. A gente sabe que a reforma protestante teve um impacto profundo na Europa. Ela desencadeou conflitos religiosos, incluindo a Guerra dos 30 Anos, que devastou a região. Além disso, a reforma resultou na divisão religiosa, dando origem a várias denominações protestantes, como os luteranos, os calvinistas e os anglicanos. Essa divisão moldou a paisagem religiosa da Europa e além, e a gente precisa entender essa importância para poder estar dando continuidade aos nossos estudos, pois é, a religião impactou muito a sociedade naquela época, assim como impacta a sociedade atual. Então, para quem quiser saber mais, essas foram as referências usadas para estar dando essa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar no comentário do vídeo. Se inscrevam na nossa página no Facebook. Muito obrigado. Até a próxima.